Queridos, hoje pela manhã nós iniciamos a segunda temporada da série Quatro Olhares. No mês passado nós tivemos a primeira temporada, foi sobre os princípios, como os evangelistas começaram a contar a história de Jesus. E hoje pela manhã nós começamos a segunda temporada, que é Coadjuvantes. Quem são aquelas pessoas cujas histórias entraram na história da redenção, na história de Jesus, e tiveram um papel importante. E sem dúvida alguma, uma dessas pessoas é a mãe de Jesus, Maria, aquela família que é constituída ali e que tem um papel único e singular. Este episódio nós dividimos em duas partes. A primeira nós ministramos hoje pela manhã, quando nós demonstramos algumas coisas importantes sobre Maria, que eu vou falar no decorrer desta mensagem. Mas para que nós possamos ver a segunda parte deste primeiro episódio, que é a importância única e singular de Maria na história da redenção como mãe de Jesus, eu lhe convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e desta vez, ao invés de começarmos a ler a partir do verso 26, como fizemos pela manhã, eu lhe convido a ler a partir do verso 39. Tanto você que está participando conosco nos canais oficiais da IP Tambaú, no Facebook e no YouTube, como também você que está conosco pelos nossos parceiros do CS Lius BR no Instagram. Lucas capítulo 1, a partir do verso 39, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, esposa de Zacarias, que era sua parenta. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Isabel, bendita és tu entre as mulheres, Maria, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre aqueles que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos e derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, o seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. E aí Lucas encerra essa parte com um comentário dizendo que Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para a sua casa. Hoje o tema é Maria, uma coadjuvante em um papel único na história. Nós sabemos que uma boa história, como eu falei pela manhã, precisa de um bom protagonista, e na história da redenção não é outro senão o Senhor Jesus. Mas junto com o protagonista, Deus, na sua divina providência, dentro do seu propósito, coloca coadjuvantes, dos quais, como eu falei, Maria é, sem dúvida nenhuma, a principal, por ter sido a mãe do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A primeira parte do relato de Lucas, que nós vimos hoje pela manhã, nos informa que Maria era de uma cidade da Galileia chamada Nazaré, uma cidade desconhecida, tão pequena, tão inexpressiva, que não é citada uma única vez no Antigo Testamento, e a primeira vez que é dito algo sobre Nazaré é exatamente nesse texto.
Descobrimos que ela é da região da Galileia, no norte de Israel, já perto do Líbano, uma região que não era das mais religiosas de Israel, era considerada como Galileia dos gentios, ou seja, daqueles que estavam ali misturando-se com os judeus, o que fazia com que muitos judeus desprezassem aqueles que ali moravam, porque achavam que eles eram, na sua maioria, gentílica e que, portanto, não tinham a pureza da religiosidade do sul de Israel, em Judá, próximo a Jerusalém. Isso é tão verdade que João registra em dado momento que quando Filipe encontra o Senhor Jesus e vai apresentar a Natanael o Messias, ele chega a dizer um ditado popular que era corrente naquela época e que é nesses termos: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Lucas faz questão, no entanto, de registrar que Maria, apesar de ser dessa região, que não incentivava a sua piedade, a sua devoção a Deus, na verdade era originalmente da região de Judá, junto com seu esposo, o futuro esposo José. Ambos eram descendentes da tribo de Judá, e nós descobrimos isso quando é dito que o decreto de César Augusto, convocando todas as pessoas do Império Romano para um recenseamento, fez com que ambos fossem para Belém. E naquela ocasião, pouco depois dessa anunciação, Maria, já grávida, vem a ter o Salvador em Belém da Judéia, cumprindo assim a profecia. Até o presente momento, Lucas faz questão, portanto, de situar aquele relato no tempo, na história, na geografia, incluindo um detalhe que era absolutamente importante. Lucas diz no versículo 27, que nós não lemos, mostramos hoje pela manhã, que Maria era uma virgem, uma jovenzinha adolescente, desposada com certo homem da casa de Davi, que era José. Só isso faria com que o que vai ser anunciado pelo anjo Gabriel àquela mulher, àquela jovenzinha, seja algo extraordinário, porque Lucas, depois de narrar, organizando-se como um hábil historiador que é, localizando os fatos em Nazaré da Galileia, os personagens, o anjo, Maria, José e assim por diante, agora vem descrever aquilo que torna Maria uma coadjuvante com um papel único na história. É que quando o anjo chega até Maria e a saúda, dizendo que ela é uma bem-aventurada, uma favorecida, e que aquilo deveria ser motivo de grande alegria, a primeira reação de Maria era uma reação de temor a Deus diante daquela seriedade do anúncio. Maria sabia, porque conhecia o Antigo Testamento, que nesses momentos de visitação especial de Deus, quando Ele enviava um anjo para algum rei, algum profeta, ou alguma pessoa que seria sacerdote, um grande juiz, um personagem de vulto, aquilo deveria ser tomado com grande seriedade e temor ao Senhor. Descobrimos, portanto, hoje pela manhã, que a primeira reação de Maria, que mostra muito o caráter dela, foi uma reação de temor. E o temor era justificado, porque a comunicação do anjo a Maria é a mensagem mais importante que um mensageiro já entregou a uma pessoa individualmente. É a razão para dividir a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. O anjo escolhido é especial, Gabriel, o único que ao lado do arcanjo Miguel tem o seu nome revelado na Escritura Sagrada. E o anúncio é extraordinário, porque é dito a Maria que ela conceberia e teria um filho. E esse filho seria o Filho do Altíssimo, que ele seria o herdeiro eterno do trono de Davi, cumprindo a promessa que Deus havia feito àquele grande rei, que ele reinaria para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não teria fim. Diante daquele temor, o anjo a tranquiliza, dizendo que ela não tinha motivo de pavor, mas deveria levar aquilo com muita seriedade, porque ela estava sendo chamada ali para o papel de coadjuvante mais importante da história de Jesus. A segunda reação de Maria que nós vimos hoje pela manhã, eu estou fazendo uma rápida recapitulação, é que ela, como uma mulher temente a Deus, também é uma jovem crente em Deus, porque ela quis entender como aquilo seria. Ela não descreu antecipadamente,
diante da impossibilidade natural de que aquele anúncio pudesse se realizar, visto que ela era virgem e não havia tido relação sexual nenhuma, e ainda havia tido um compromisso feito com aquele homem José. É perceptível a diferença de como Maria reage para a diferença com a reação de Zacarias, o pai de João Batista. Essa nítida diferença, apesar das notícias serem ambas extremamente extraordinárias, está muito clara quando nós olhamos no versículo 18, que hoje pela manhã nós expusemos, que Zacarias pergunta ao anjo, o mesmo anjo, como é que ele saberia isto? Ou, em outras palavras, como ele poderia ter certeza de que aquela mulher que ele tinha, Isabel, estéril, já idosa, e ele também idoso, poderiam ter um filho. Mas no caso de Maria, há uma diferença. Ela simplesmente queria saber como seria o papel dela no milagre da concepção virginal de Jesus. No caso de Zacarias, a dúvida era como seria possível que Deus fizesse isso acontecer. Mas a dúvida de Maria era sobre a missão dela como parte do milagre, enquanto a dúvida dele era sobre a missão de Deus em fazer possível o impossível. O anjo convence Maria dizendo que para Deus não haveria impossíveis em todas as suas promessas. E agora a gente vê que o temor de Maria é tranquilizado quando o anjo diz que ela está debaixo do favor de Deus. E diante da incompreensão, pela impossibilidade que Maria levanta, o anjo assegura o poder de Deus que faz tudo possível. Vimos ainda pela manhã e finalmente que Maria era uma jovem que, além de temente a Deus e confiante no Senhor, era uma jovem obediente a Deus, pois a sua terceira reação é: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Essa submissão de Maria pode ser resumida em uma confiança e uma disposição. Ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua vontade, ou a tua palavra. Percebe-se que Maria claramente entende que a missão que lhe é dada é uma missão de coadjuvante, importante, tanto que se justifica o temor que ela teve no início, e também a confiança e entrega completa deste temor nas mãos de Deus. Mas essa submissão implicava em que ela entendia que uma missão maior estava envolvida e cobria aquela missão que havia recebido. Era a missão do próprio filho que ela haveria de gerar. Ela se coloca como serva do Senhor e diz: faça-se em mim, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Todas essas três reações mostram claramente o caráter de Maria. Mas hoje à noite eu gostaria de chamar a sua atenção que no diálogo de Maria que nós acabamos de ler com Isabel, a sua parenta, e depois quando ela abre a sua boca e o seu coração em louvor a Deus, e canta o cântico Magnificar, o cântico de Maria, é que ela revela de maneira ainda mais clara o caráter de sabedoria que ela tem diante da compreensão dos fatos e da revelação do propósito de fazê-la a mais importante coadjuvante da história da redenção como mãe humana do Filho de Deus. Perceba então que uma mulher temente, confiante, obediente, também é uma mulher sábia que compreende o contexto geral daquilo que foi revelado. Então, se é verdade que as reações de Maria que eu expus pela manhã revelam o seu caráter, o cântico de Maria, adorando e louvando a Deus, como toda música que sai das entranhas de alguém que realmente está em comunhão com Deus, revela de forma poética a sua compreensão profunda, verdadeira e espiritual do que estava acontecendo ali e qual era o papel que Deus tinha reservado para ela. Somente Lucas registra esses dois episódios: a visita de Maria na região montanhosa da Judéia, da Galileia, onde Isabel estava, e o contexto do cântico de Maria que ele emoldura nessa história. Na visita a Isabel, que Lucas usa como testemunho confirmatório do que era sobrenatural na geração de Jesus,
O destinatário do Evangelho, Teófilo, a quem Lucas está contando essa história, é levado a estar envolvido em uma verdadeira atmosfera sobrenatural. Imagine Lucas escrevendo este Evangelho para um jovem recém-iniciado ou inicialmente interessado no Evangelho, que ele destina a sua narrativa, o jovem Teófilo, o homem Teófilo, ouvindo e lendo aquela narrativa de fatos tão sobrenaturais que só poderiam levá-lo a uma conclusão, é que o nascimento de Jesus realmente era algo, ou foi algo extraordinário. Ao registrar, portanto, essa visita, o que Lucas tem em mente é demonstrar para Teófilo e também para nós hoje, que aqueles fatos que ele está narrando revelam o caráter absolutamente único, singular e sobrenatural do nascimento de Jesus. Perceba que Lucas conta que, logo depois daqueles fatos que nós falamos hoje pela manhã, Maria resolve ir visitar a sua parenta Isabel. Ela procura Isabel naquela região montanhosa da Judéia, e ao chegar lá faz uma saudação que seria costumeira de uma pessoa que está chegando na casa de outra. Hoje seria talvez uma boa noite, hoje talvez seria uma boa tarde, um bom dia. Maria saúda Isabel, sua parenta, e o texto diz que quando Isabel ouve, veja aí o verso 41, quando Isabel ouve a saudação de Maria, algo extraordinário acontece. A criança que viria a ser João Batista, que a essa altura estava no seu 6º mês de gestação, estremece no ventre de Maria, no ventre de Isabel, e ela fica possuída pelo Espírito Santo. Isso já é algo extraordinário, que a saudação de Maria venha a produzir esse efeito espiritual no ventre de sua parenta Isabel. Mas é mais extraordinário ainda se você lembrar que até esse momento, nós estamos ainda naquele momento de transição da antiga aliança para a nova aliança. E uma das características da nova aliança seria a presença e a habitação do Espírito Santo em todo aquele que viria a crer, mas não no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo só possuía alguém quando tinha uma missão, como se ele fosse um rei, um profeta ou um sumo sacerdote. Não era comum a habitação do Espírito Santo na antiga aliança. Mas o que nós vemos aqui é que o encontro daquelas duas mulheres, ambas agraciadas por uma operação sobrenatural de Deus, uma porque era estéril e idosa, incapaz mais de gerar um filho, e agora tinha uma criança com 6 meses no seu ventre, que haveria de ser o predecessor, aquele que seria o arauto do Messias, como Deus havia dito ao seu pai e a ela mesma. E do outro lado, uma mulher jovem, bem mais jovem do que Isabel, uma senhora idosa, e do outro lado, uma jovem, virgem, que recebe a visitação de um anjo. E o anjo lhe diz que no seu ventre seria gerado o Messias, o Filho do Altíssimo, o Salvador. A distância de gerações não fora suficiente, segundo o relato de Lucas, para que uma não entendesse o milagre que estava acontecendo dentro da outra. E o que acontece é que quando aquelas duas mulheres, e principalmente João Batista, que está no ventre de Isabel, e a semente divina no ventre de Maria, se encontram naquela montanha de Judá, na casa de Isabel, há imediatamente uma conexão espiritual absolutamente incompreensível aos olhos humanos. O texto diz que Maria ouve de Isabel que quando
ela saudou a entrar na casa, a criança lhe estremece no ventre e ela fica possuída pelo Espírito Santo. O registro de Lucas das palavras de Isabel, diante da experiência foi que, logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. E essa descrição são palavras significativas. Tão significativas que no verso seguinte, o verso 42, Isabel faz um cântico, uma saudação de volta a Maria, dizendo: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? Queridos, nós estamos diante de uma coisa absolutamente surreal, se não fosse real, absolutamente sobrenatural. Uma mulher idosa e estéril, que está grávida sobrenaturalmente. Uma virgem que nunca tinha tido relações sexuais e que recebe a visitação de um anjo e que está grávida do Salvador, se encontram, e uma mera saudação produz ali uma identificação espiritual, porque aqueles dois personagens, João no ventre de Isabel e Jesus no ventre de Maria, haveriam de marcar a história entre antes e depois daqueles fatos. Perceba que Isabel entende o papel singular de Maria. Ela diz que bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E reconhece que o fruto do ventre de Maria era ainda mais extraordinário do que aquele que ela carregava no seu útero, porque era a mãe daquele que viria a ser o Senhor de Isabel, o Salvador do povo. É como se Isabel estivesse agora proferindo uma bênção a Maria, distinguindo-a dentre todas as mulheres por causa do filho que estava no seu útero. Ela reconhece que estava diante da mãe do Senhor de todos e do Senhor dela em particular. É nesse momento que nós descobrimos que aquela saudação inicial e aquela visita inicial se estende por 3 meses, em que Maria fica com Isabel, e talvez num período que pode ter chegado até bem próximo do próprio nascimento de João Batista, porque Isabel já estava com 6 meses de gravidez. Nós não sabemos em que momento desses 3 meses, se logo na inicial visita que Maria lhe fez, ou em algum momento posterior. Agora nós encontramos Maria diante dessa certeza, daquela confirmação por parte da sua parenta, que não sabia nada da história, do que o anjo havia lhe dito, de que de fato ela seria a mãe do Salvador. Nós não sabemos se agora ou durante algum momento desses 3 meses, Maria reage da 4ª maneira diferente, como nós estamos expondo, que é com louvor, adoração a Deus, que revelam uma compreensão profunda diante dos fatos que estariam envolvidos no nascimento do seu filho, do propósito de fazê-la a mais importante coadjuvante na história da redenção, como a mãe humana do Filho de Deus. Ela temeu inicialmente, confiou nas palavras do anjo, ela comprometeu-se com a missão, em obediência, submissão e disposição de servir. E agora ela adora pelo magnificar, que é a 4ª reação de Maria, e que eu gostaria de expor o que ele significa no contexto dessa mensagem que eu estou falando para você. Quando você, se puder ver em algum outro momento, comparar o cântico de Maria, que está aqui em Lucas capítulo 1, a partir do verso 46 até o verso 56, com o cântico de Ana, que se encontra em 1 Samuel capítulo 2, e você deve lembrar que a história de Ana é a história de uma mulher que não podia ter filhos, que era desprezada pela sua esterilidade,
e que faz um voto. E no seu voto ela diz: Senhor, se tu me deres um filho, eu devolverei esse filho a ti, para que ele te sirva. E quando aquela mulher Ana, que viria a ser a mãe de Samuel, um dos principais profetas, um dos principais nomes do Antigo Testamento, recebe a confirmação que está grávida, ela entoa um cântico. E o cântico de Ana e o cântico de Maria têm semelhanças que não podem ser por mera coincidência. É muito provável que Maria, uma jovem piedosa e crente, conhecesse a história de Ana e conhecesse o cântico que Ana cantou quando soube que, enfim, o seu desejo diante de Deus posto em oração havia se cumprido. Eu vou ler o cântico de Ana para que você compare com o cântico de Maria. Está lá em 1 Samuel capítulo 2. Começa praticamente do mesmo jeito. Enquanto Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, Ana diz: o meu coração se regozija no Senhor e a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na sua salvação. Ela continua dizendo as seguintes palavras muito semelhantes às palavras de Maria: não há um santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, cantava Ana, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Exatamente como Maria cantava, falando da humildade que Deus contemplou nela como serva do Senhor, em comparação aos arrogantes e soberbos. E aí, a partir do verso 4, lá de 1 Samuel capítulo 2, Ana continua dizendo: o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis são cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e pode fazer subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela sua força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, e dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. O cântico de Ana é um cântico messiânico, porque ela compreende de maneira sobrenatural que o milagre que ela estava experimentando quando pede a Deus a impossibilidade, que Deus torna possível e lhe dá um filho chamado Samuel, era na verdade um tipo, uma antecipação do grande milagre que agora quem canta é Maria, porque na última linha do seu cântico, Ana faz clara menção ao Messias, ao ungido do Senhor. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Ana canta o cântico que Maria haveria de cantar. Ana se alegra pelo seu filho Samuel, mas também pelo filho de Maria que haveria de ser o Redentor. E é por isso que quando nós olhamos o Magnificar, que tem esse nome por causa da primeira palavra, do primeiro verbo na primeira linha, a minha alma engrandece, magnifica o Senhor. Quando Maria canta esse cântico, ela está na verdade fazendo um eco comprovatório, confirmatório daquela profecia que sai da boca de Ana, talvez até mesmo sem ela perceber o que estava profetizando no futuro. Perceba que, voltando agora ao cântico de Maria, para entender o que está lá escrito, ela começa com uma eulogia. Uma eulogia é uma forma de introduzir um cântico
que tem foco em elogiar, daí a palavra eulogia em grego, que significa homenagem, louvor, reconhecimento. E ela começa dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor. E aí, no paralelismo hebraico muito bonito, no sinonímico, em que uma linha é semelhante à segunda, a primeira semelhante à segunda, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Era como se ela dissesse que a minha alma, ou o meu espírito, engrandece ao Senhor, ou se alegra em Deus, o meu Salvador. Perceba que ao usar a palavra alma, vida, ao usar para Deus os termos de Deus, Senhor, Salvador, o que Maria está dizendo é uma ênfase sobre Deus como autor de todas as coisas. Me faz relembrar, por exemplo, o Salmo 103, quando diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É uma eulogia, um reconhecimento da grandeza e do benefício que Deus fazia por ela. E aí, a partir do verso 48, aí sim ela vai descrever aquilo que, enfim, ela queria dizer acerca do grande feito que Deus fez por ela. Se você continuar no texto, você vai perceber o que ela quer dizer que são os grandes feitos do Senhor, que ela não poderia esquecer, e o grande engrandecimento que Deus fez por ela. Perceba, a partir do verso 48, ela diz, em primeiro lugar, que Deus contemplou na humildade da sua serva. Palavras de Maria, que se considerava serva do Senhor, como ela já havia dito diante do anjo: eis aqui a serva do Senhor. Pois desde agora, continuava Maria, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, mais do que feliz. Os ventos da graça de Deus sopravam sobre ela, e ela reconhecia isso. E por que ela reconhecia isso? No verso 49 ela diz: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia de geração em geração sobre aqueles que o temem. Veja, Maria olhava para a sua experiência e reconhecia que era uma experiência da generosidade, do favor, da ventura, da compaixão de Deus para com ela. Era graça infinita que Deus dispensou àquela jovem ali, naquela circunstância. Uma graça incomparável, que a fez a coadjuvante mais importante da história da redenção, cujo protagonista é Jesus. Mas aí, a partir do verso 51, Maria, do nada, queridos, prestem bem atenção, nós estamos falando de uma adolescente, não de uma teóloga, não era um escriba da lei que estava falando, um homem de erudito saber, era uma adolescente tomada pelo Espírito de Deus, que descortina diante dos seus olhos o quadro maior, a amplitude do horizonte do que Deus estava fazendo. Ela conta sim a sua experiência, ela entende sim que naquele momento ela podia reconhecer que na sua história, naquele momento, Deus estava sendo favorável para com ela. Mas a partir do verso 51, ela vê um quadro mais amplo, ela vê o mesmo quadro que Ana viu, que quando Deus envia o seu filho, Ele inverte completamente as expectativas e as tendências, o status quo daquilo que era visível ali. Veja o que é que Ele faz: agiu com o seu braço valorosamente, uma expressão que significa que Deus veio com poder e autoridade. E como Ele demonstrou esse poder e autoridade? Ele dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Ele derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. E aí ela começa uma série de inversões. Ele encheu de bens os famintos e despediu vazios aqueles que antes eram ricos. Ele amparou a Israel, o seu servo, a fim de lembrar-se das misericórdias e do favor de Abraão e da sua descendência, conforme prometera aos nossos pais. Maria tem uma compreensão que seria impossível
possível para uma adolescente como ela, por mais piedosa que ela fosse. É uma compreensão de um propósito eterno, que remete ao eterno decreto de Deus antes de qualquer coisa existir, que é tão antigo quanto a história de Abraão, que é citado aqui como aquele a quem foi dada uma promessa. E se você lembrar em Gênesis capítulo 12, Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, lá tu serás uma bênção, todas as famílias da terra serão abençoadas e benditas em ti, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, os que te bendizerem serão benditos. Deus promete a Abraão que da sua descendência viria uma semente abençoada para a redenção do seu povo. E Maria, do nada, pela absoluta revelação sobrenatural de Deus, que ela compreende com uma sabedoria inalcançável para uma jovem daquela idade, percebe que o que está sendo gerado nela não é apenas um filho sobrenatural, é o Filho de Deus, o Altíssimo, aquele que haveria de cumprir aquilo que Ana viu, que foi prometido a Abraão, que Deus decretou desde toda a eternidade. Coisa magnífica, a compreensão, a reação que aquela jovem tem diante daquilo que ela canta, vendo os acontecimentos que lhe estão sendo anunciados. O que é curioso é que tudo isso acontece provavelmente nos 3 primeiros meses de gravidez de Maria, diferentemente de Isabel, que estava no final da sua gestação. Maria estava no começo. Era uma expressão de confiança, de algo que ela sabia que era pequeno, como um grão de feijão dentro do seu ventre, e que se tornaria o Salvador. Você consegue imaginar isso? As mães certamente conseguem chegar perto, mas nunca exatamente como Maria se sentiu. Quando as mães veem o filho gerado, começando a ter espaço no seu útero, os sonhos, os desejos de como será esse menino ou essa menina, começam a engravidar a mente, a imaginação das mulheres. E aqui está Maria, quando isso ainda está bem incipiente, nos 3 primeiros meses de gravidez, cantando um cântico, falando de coisas extraordinárias, de quem seria o seu filho, que estaria gerado, que estava gerado no ventre pelo poder do Espírito Santo. Como não entender que essa mulher tem uma história extraordinária, um papel extraordinário, dado por Deus, não para ser protagonista, mas para ser coadjuvante, a maior coadjuvante da história da redenção, porque foi a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje pela manhã, eu fiz menção à Catedral da Sagrada Família, em Barcelona, na região da Catalunha, na Espanha. Como Antônio Gaudí, aquele arquiteto catalão que tomou ali depois do primeiro ano de início da obra, pensou naquelas 18 torres que estarão construídas quando, provavelmente em 2026, aquela catedral for concluída, depois de tanto tempo, exatamente no ano da morte, no centenário da morte daquele arquiteto. E eu falei pela manhã que a torre mais alta, com 170 metros de altura, será a torre em homenagem a Jesus Cristo. E a segunda torre mais alta será a torre em homenagem à Virgem Maria, com 125 metros. E depois haverá as torres dos discípulos, apóstolos e dos evangelistas, inclusive este que está contando essa história. E pela manhã eu falava que fica muito claro que a intenção de Gaudí, embora eu ache que Deus não precisa necessariamente desse tipo de homenagem, porque ele recebe a glória daquelas coisas simples, como esse cântico de uma jovem nas montanhas da Judéia, e não necessariamente de grandes templos, mas a intenção daquele arquiteto catalão era sobressair o papel protagonista de Jesus Cristo, o único que realmente é o protagonista da história da redenção. Mas ele não despreza.
ele não faz um desprezo, um menosprezo ao papel de Maria. E quando eu falava hoje pela manhã sobre a tendência de fazer de Maria algo mais do que ela é, que eu chamo de Maria demais, eu também quero alertar contra aquele papel que alguns fazem de menosprezar o papel de Maria. Se alguém me perguntar por que Deus escolheu Maria porque quis escolher. Como Deus sempre faz. Ele nunca escolhe porque vê alguém merecedora de ser escolhida. Mas ao escolher aquela mulher, ele escolheu um ventre virgem, puro, piedoso, de uma jovem que não sabia o que era uma relação com um homem, e cuja piedade se revela nessas reações que eu falei hoje pela manhã e agora à noite, de temor diante da seriedade, de confiança nas palavras da anunciação, de obediência, submissão e disposição de servir, quando diz: eis aqui a tua serva, e agora, de uma compreensão para além da sua idade e da sua maturidade, que vem pela revelação de Deus e que ela acolhe e expressa num cântico magnífico como este, Magnificar. Por isso que é preciso evitar o erro de Maria de menos e também evitar o erro de Maria de mais. O que me chama a atenção nessa história é que tudo isso é contado por Lucas para aquele homem chamado Teófilo, que está ali descrito como alguém que havia sido iniciado na fé cristã, um novo convertido ou um novo interessado na fé cristã. E tudo aquilo que está descrito aqui é incluído por Lucas sob a supervisão e inspiração do Espírito Santo, para que ele tivesse plena certeza daquilo que foi instruído. Esse fato é usado por Deus pela pena de Lucas para dar a Teófilo plena certeza do que Teófilo tinha sido instruído. E, de certa maneira, plena certeza do que você tem sido instruído na palavra de Deus. O que esse episódio revela é um Deus para quem não há impossível em suas promessas, que faz o sobrenatural ser tão natural para ele, que toma uma mulher idosa e estéril e faz com que ela seja a mãe do arauto do Salvador, o precursor João Batista. E pega uma jovem, virgem, piedosa, de uma cidade insignificante da região menos piedosa de Israel, e a torna mãe do Salvador. A certeza plena que Lucas quer lhe dar nesta noite, quando você lê e ouve essa exposição do Evangelho, é que quando Deus faz coisas grandes, Ele faz o grande cenário, porque nada Deus faz de maneira fortuita. Cada ato que Deus faz da sua providência, nos milagres que Ele opera, nos atos extraordinários que Ele faz, envolve pessoas e cenários, envolve o microcosmo de uma família, de um casal, de uma pessoa, e através dessa pequena peça ele muda todo o tabuleiro da história da redenção. Nada Deus faz fortuito, e Maria compreendeu isso, e compreendeu que a sua história, por mais magnífica que fosse, a sua escolha, por mais maravilhosa que fosse, estava a serviço de uma história maior, a história da redenção. A ênfase dessa temporada da série Coadjuvantes é justamente mostrar que Deus usa pequenas pessoas para essa grande história. Usou uma pequena pessoa chamada Maria para uma grande história, a história da redenção. Como você verá no próximo domingo, quando nós falarmos sobre João Batista, sobre os discípulos e apóstolos do Senhor, você verá que nenhum deles era extraordinário, porque Deus toma pessoas ordinárias, simples, humildes, servos, gente que eu e você talvez não escolheria, para fazer coisas extraordinárias, para que a história extraordinária seja a história da redenção e não a história desses personagens, que são coadjuvantes, importantes, mas coadjuvantes. O protagonista sempre será o Senhor Jesus. Então hoje, 2020,
quando você vir coisas sobrenaturais, ou mesmo coisas normais do dia a dia, debaixo da providência de Deus, sendo feitas em seu favor, quer você escute o anjo dizendo: alegre-se, você foi favorecido pela compaixão e pela misericórdia de Deus, e você terá isto. Entenda que esse isto, seja o que for, um fato extraordinário como foi o de Maria, o mais extraordinário da história, ou coisas simples para você, que você depositou diante de Deus, saiba que nada disso será e se esgotará apenas em você. Será algo que abençoará você, mas essa bênção se espalhará numa proporção, como parte dessa grande história da redenção, da qual Maria faz parte como coadjuvante mais importante, mas também da qual você faz parte, eu faço parte, nas nossas pequenas histórias diante do cenário da revelação de Deus. E era isso que Lucas queria que Teófilo soubesse, que ele não era apenas uma pessoa, ele era um escolhido para fazer parte de uma história que era tão grande, que envolvia toda essa história que ele acabou de contar sobre Maria e o nascimento de Jesus. Mas ao mesmo tempo, para que ele não se sentisse extraordinariamente, ficou claro que se a própria mãe do Salvador era extraordinária pela escolha e pela graça que ela recebeu, mas não deixaria nunca de ser uma coadjuvante da grande história, Teófilo também deveria permanecer humilde diante de Deus, porque apesar de ser contemplado com a graça de Deus, jamais poderia pensar que a história toda converge para ele e é em função dele. Daí porque a ênfase de Maria no seu cântico é tanta sobre Deus desprezar, repreender os soberbos e autossuficientes e olhar para os humildes e carentes, porque soberba e autossuficiência sempre dá a falsa impressão de que a história circula e orbita ao meu redor, quando na verdade a humildade e a simplicidade demonstra que eu sou parte dessa história e que o grande protagonista é Deus, Jesus Cristo, o Senhor. Meu desejo nesse episódio primeiro dessa segunda temporada, que vai falar dos coadjuvantes da história da redenção, é que, à semelhança de Teófilo, você seja profundamente abençoado ao contemplar a torre mais alta, que será sempre a torre de Jesus. Nunca a torre de Maria, nem dos seus apóstolos, nem dos santos mártires em 2000 anos de história, nem tampouco a sua torre. A torre mais alta será sempre a torre de Jesus. Ele é o grande protagonista. Maria é a coadjuvante que exerce um papel único e singular na história da redenção. E como eu terminei hoje pela manhã, eu termino dizendo: toda a honra, toda a glória e todo louvor a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, o único Redentor, cuja história é o centro da história da redenção. Graças a Deus, porque Maria entendeu isso, teve o seu lugar e tem a sua importância, como coadjuvante com um papel único e singular na história. Glória a Deus, graças a Deus por Maria. Que Deus abençoe a sua vida com essas duas mensagens, primeira parte pela manhã, segunda parte agora à noite. Se você só participou dessa segunda parte, vá ao canal oficial da Igreja Presbiteriana de Tambaú no YouTube, e você lá verá a mensagem da manhã. Mas eu gostaria de, nesse momento, orar com você e por você. Eu não sei exatamente se você precisa compreender que você é menos do que você acha que é, por causa de sua soberba, arrogância e autossuficiência, ou se você precisa reconhecer que Deus lhe ama e que você é um pouco mais do que você, nessa sua autocomiseração e autopiedade, pensa ser. Mas eu sei que Deus sabe exatamente como essa história de Maria pode impactar a sua vida, sendo ela a grande coadjuvante única e singular no seu papel na história da redenção. Curva a sua cabeça aí onde você estiver e vamos orar juntos e pedir a Deus que nos dê essa percepção no temor, na confiança,
na obediência e na mesma sabedoria que Ele deu a Maria, a mãe de Jesus. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós entregamos a Tua palavra crendo que na nossa limitação e dificuldades, nós jamais poderíamos descrever esses fatos que são tão extraordinários e tão gloriosos. Mas nós entregamos isto tudo nas mãos do Teu Santo Espírito e rogamos, ó Pai, que Ele aplique de maneira sobrenatural e poderosa, única, como só Ele faz, a cada coração que está ouvindo esta mensagem, vendo essa mensagem, e também haverá de ver e ouvir no futuro, onde ela ficar registrada. Que o Senhor nos faça compreender este papel maravilhoso de Maria, único e singular, como coadjuvante da história de Jesus. E possamos também nós nos vermos como parte dessa história, entendendo que nós somos talvez muito menos do que alguns soberbos e arrogantes e autossuficientes possam imaginar, que é a tendência do nosso coração, infelizmente. Mas, ao mesmo tempo, quando chamados por Ti, Tu demonstras que o valor que Tu pões sobre nós, a Tua graça que puseste sobre Maria e que pões sobre nós, nos faz mais do que bem-aventurados por fazer parte dessa história da redenção. Que a semelhança de Maria nós possamos levar isso com o temor e a seriedade que precisa ser levado, com a confiança mesmo diante da incompreensão de como Tu fazes as coisas na nossa vida, porque Tu não nos deves explicação, visto que não compreenderíamos jamais tudo o que Tu fazes, da maneira e por que Tu fazes. Que a semelhança de Maria também o Senhor nos dê, ó Pai, aquela obediência, submissão e disposição de cumprir o nosso papel, seja ele qual for, dentro do Teu propósito. E, finalmente, que isso redunde numa expressão de louvor, adoração a Ti, que veja o cenário mais amplo da história da redenção, de como em Jesus Tu mudas todas as tendências e inverte todas as coisas, que nós possamos fazer parte deste plano e dizermos a Ti também: eis aqui os Teus servos, cumpra-se em nós a Tua palavra. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.